Oi, oi! Bom, meu nome é Fabi Guntovitch, tô aqui com a Fernanda Natel. Oiê! Para ela contar a história dela. Incrível, de superação, de amor próprio, de amor à humanidade, né? Porque tem uma história linda por trás da história unicamente dela. E para contar pra gente como foi e pra gente entender como é que esse caminho de superação funcionou na sua história. Porque você é um exemplo de superação, né? Obrigada! Então, Tô muito feliz de estar aqui, de poder contar um pouquinho, né, da minha história e de repente ajudar pessoas que estão passando por isso ou passando por algo parecido, ou enfim. Tô muito feliz que eu tô aqui com saúde, né? amém. Isso aí. Bom, a minha história, na verdade, eu descobri um câncer com 26 anos. Eu tô com 30 hoje em dia. E foi uma história muito maluca, porque pra começar câncer você não descobre, ele geralmente não aparece, é uma doença meio silenciosa. E no meu caso apareceu um nódulo, né, na minha axila. E eu fiquei um tempão, porque a gente nunca acredita que é com a gente. A gente sempre acha, ah não, é um nódulo só, tal. Tava trabalhando pra caramba, acabei deixando. Não doía. Ele começou a doer quando ele começou a aumentar, porque ele bem pequenininho e aí foi aumentando. E aumentou rápido, devagar, como é que é? Foi aumentando rapidinho, assim. Aí deu uns 6 meses, resolvi tirar. Só que quando a gente tirou, eu tirei na minha dermatologista, como uma coisa normal mesmo. Mandamos pra biópsia e a biópsia deu que não tinha propriedades malignas. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu fiquei tranquila e fui viver a minha vida, né? Quando apareceu a bolinha de novo, eu falei, bom, mexeu, apareceu, não preciso parar uma reunião. Claro, porque é benigno, já sei que é benigno. Exato, sabe? Quando for uma coisa que esteticamente talvez esteja me incomodando e tal, tudo bem, mas não tá doendo nem nada, eu vou deixar aqui. Só que quando você mexe num câncer, ele volta muito rápido, né? E aí ele voltou muito rápido, muito rápido. E teve algum aprendizado aí nessa fase, tipo, se fosse eu sabendo o que eu sei hoje, se eu tivesse encontrado um nódulozinho, eu não iria na dermatologista, eu iria em outro lugar, eu teria feito de outra forma? Como, o que você aprendeu com isso? Porque é importante compartilhar isso também, né? Nossa, com certeza. Então, assim, não diria, não vou na dermatologista, porque geralmente a gente vai numa dermatologista, né, quando é alguma coisa assim de pele. Mas eu não deixaria, eu não postergaria do jeito que eu posterguei, entendeu? Então, assim, porque entre uma reunião e outra, tava na agência, na loucura, e cliente, né, eu deixei, assim, eu fui enrolando uns 3 meses pra tirar, sabe? E a gente porque a gente acredita que nunca vai acontecer com a gente, só que na verdade todos nós estamos sujeitos. Ninguém sabe o que acontece, o que dá o câncer e tal. Então é muito importante a gente se cuidar, sabe? Hoje em dia eu aprendi que assim, qualquer coisinha eu vou parar e vou, porque isso é também o amor próprio, é se cuidar, é se gostar, sabe? De verdade, é se priorizar. Exato, exatamente. Né? Porque a gente prioriza tanto o externo, os outros, o trabalho, com certeza, as necessidades de outras pessoas. Às vezes até a gente perde um pouquinho dessa consciência de que saúde precisa ser priorizada, né? Priorizada na vida. Exatamente. Eu vou contar até uma história muito engraçada. Eu brinco com as pessoas que no ano novo a gente tem aquelas tradições, né? E eu sempre tive a tradição de eu quero pular 7 ondinhas. Chegava nas 7 ondinhas, eu pedia amor, eu pedia viagem, eu pedia momento com os amigos, eu não pedia saúde. Olha. E aí, quando me faltou a saúde, eu vi que não adiantava pedir dinheiro, porque sem saúde eu não conseguia gastar o meu dinheiro. Não adiantava pedir um amor, porque sem saúde eu não conseguia beijar o meu amor. Não adiantava pedir momento com os amigos, porque sem saúde você não consegue, sabe? Não adianta pedir trabalho, porque sem saúde você não consegue trabalhar. Então, assim, é muito importante, gente, saúde em primeiro lugar. Só que eu acho que no dia a dia você vai vivendo e você não percebe, sabe? Às vezes, hoje em dia, eu me pego, às vezes eu falo, gente, tô com as minhas amigas, tá? Eu olho pra elas num café da manhã gostoso. Cara, olha que delícia, estamos aqui, todo mundo junto, acordei sem dor. Eu vejo que às vezes umas pessoas me olham meio tipo, tá, mas é porque é engraçado. Hoje em dia eu dou valor, mas antes eu sei Só que quando pra mim era normal acordar sem dor. Quanto é difícil não ter, exato, é que a gente dá conta, né? E quando você fala saúde, eu acho muito bacana, porque eu também costumava pedir amor, e pode dinheiro, continuar pedindo trabalho, isso, né? E tá tudo certo, né? Assim, tá tudo certo. E aí,
eu, por conta do meu trabalho, da experiência que eu tenho no meu dia a dia, trabalhando as dores da alma das pessoas, das mulheres especialmente, eu comecei a perceber que uma das coisas que eu não dava bola, que era a paz interior, que é saúde mental e emocional, certeza. Porque sem saúde mental e emocional a gente não tem paz interior, né? Quando a gente fala saúde, era não uma coisa só que eu falava assim, puxa vida, as pessoas pedem paz, usam calcinha branca pra paz. Cara, a gente mora num país que não é bélico, que não tem guerra. Pra que ficar pedindo paz? Gente, paz interior, né? Saúde emocional, saúde física, saúde mental. É muito importante. A gente precisa agradecer todos os dias por estar bem de saúde e se priorizar para não ficar doente, para se cuidar quando ficar. Exatamente. Até uma coisa que linka até com a doença, que é muito engraçado, eu falo que o câncer é uma doença muito cabeça, sabe? Porque a gente não pode desistir, querendo ou não, tira um pouco da sua autoestima, você acreditar, você ter fé, isso faz toda a diferença. E eu sempre falei para as pessoas, até quando eu me curei, eu fiz um presentinho pro hospital inteiro, assim, desde o cara que pegava meu carro, até a recepcionista, até a enfermeira, até o médico, enfim. E eu lembro que era um pão de mel e eu escrevi que os medicamentos, eles tinham um poder de cura muito fortes, mas que o carinho, o amor e a atenção que eu tinha recebido de todos eles, com certeza, gente, até também tinha um poder de cura muito grande, sabe? Tem mesmo. Porque é isso, e eles cuidaram do meu emocional, entendeu? Você se sentiu acolhida. Exatamente, e o emocional. Cuidada, amada. Exatamente. Olha que presente. E hoje em dia até, muita gente às vezes me faz umas perguntas que obviamente eu não sei responder, né? Eu respondo como paciente. Nunca estudei nem nada, mas assim, Fê, o que você acha que pode dar o câncer e tal? Eu falo um pouco sobre alimentação, hormônio que eles botam, mas eu também falo muito sobre a saúde emocional, que eu acho que tristeza também pode ser uma coisa que transforma. Você viveu alguma dor na tua alma que você teve dificuldade de lidar antes de ter o câncer? Então, eu tive, e eu sou uma pessoa que eu sinto muito. Então, assim, se acontece alguma coisa, eu sinto demais, assim, sabe? Dura 3 dias, passa, mas eu sinto um negócio que é intenso, sabe? E aí, 1 mês antes de eu descobrir o câncer, eu tinha terminado um namoro de 7 anos e meio. Que hoje em dia ele é super meu amigo até hoje e tal, mas a gente sofre, né? Claro. Lógico. E perdi meu avô. São as únicas 2 dores que eu realmente lembro de ter sofrido bastante, assim, antes do E o teu avô era uma referência importante na sua vida? Sim, era, é. E sim, com certeza. No seu namoro, claro que quando vocês terminaram, 1 mês antes, o término é uma ruptura, que é uma dor aguda. Sim. Só que normalmente, antes da ruptura, né, assim, tem um processo de desligamento, que é uma dor crônica. Sim. Né? Total, concordo. E normalmente os processos de doenças físicas, elas nascem de um processo de doença na alma, assim, sabe? De você não conseguir lidar com uma situação, enfim, tem inúmeras alternativas, mas normalmente são resistências na sua energia do fluxo vital que elas não se dissolvem e aí acaba ficando físico, né? Então, assim, não que tenha sido isso, né? De forma alguma. Mas ter citado. Não é incomum a gente descobrir mulheres que têm câncer de mama depois que se livram de um relacionamento abusivo, por exemplo, ou de passarem por uma fase muito difícil na vida. São resistências, assim, sabe? Que a gente resiste à situação porque a gente gostaria que fosse diferente. E é natural, porque quando a gente ama alguém, quando a gente tá do lado dessa pessoa, tudo que a gente quer é ter uma relação harmoniosa e tá com a pessoa pro resto da vida. Mas às vezes não é culpa de ninguém, às vezes simplesmente não faz sentido mais. E aí cada um vai se distanciando, vai indo para um lado e tá tudo bem. Sim. Né? Não, com certeza. E acaba virando uma dor física também, né? Sim. Por exemplo, quando eu terminei meu namoro, eu sempre fui uma pessoa magrinha e eu perdi 8 quilos, assim, sabe? De tristeza. Sim. De tristeza, de não ter fome. Então você vê que é uma coisa que o emocional também claro. causa algo no corpo, sabe? É tão legal você ter falado isso. A dor emocional, ela é muito semelhante à dor física. Não é? Sabe eu também por quê? acho. Ela vira física? Não, Me conta. É porque assim, no nosso cérebro,
a parte do nosso cérebro que interpreta a dor física Tá. é a mesma parte do nosso cérebro que interpreta a dor emocional. Entendi. Isso foi comprovado já em estudos de ressonância magnética, que eles colocam contraste e a pessoa, quando está sentindo uma dor física, ilumina, ativa uma determinada área do cérebro. Que é a mesma quando... Que é a mesma que é ativada quando você tem uma dor, um coração partido, uma rejeição, uma angústia, uma mágoa, enfim. Nossa. E aí, tanto que assim, isso não é um... É um estudo mesmo. É um estudo e eu não estou dando nenhuma sugestão que vocês façam isso, tá? Vamos deixar bem claro, eu não sou médica, eu sou psicanalista, então não saiam tomando o que eu vou falar, tá? Mas, nesse estudo, fizeram uma correlação e identificaram que quando você está sofrendo uma dor da alma, assim, emocional muito grande, se você tomar um Tilenol ou uma Novalgina... dá uma amenizadinha, porque é a mesma área do cérebro que interpreta. Isso é um estudo, é uma pesquisa, não é minha pesquisa, então... Mas posso falar? Tem toda a lógica, né? Faz sentido. É muito doido, né? Gente, eu nunca tinha ouvido isso. É muito isso, doido. Saber disso. Vocês podem pesquisar isso na internet, vocês vão encontrar estudos sobre isso. Nossa, que interessante. Eu não estou falando para vocês tomarem remédio quando estiverem com o coração partido, até porque... Conversem com seus médicos. Exatamente. Mas é muito interessante, não é? Nossa, com certeza. Tá tudo interligado. Eu vou querer, depois eu vou dar uma pesquisada. Dá uma pesquisada, Fê. É bem interessante. Isso. Eu sei um pouquinho da história da Fê, porque a gente participou juntas de uma gravação de um programa que vai ao ar dia 6 de março. Você Bonita, com a Carol. Onde ela contou a história dela e eu fiquei apaixonada pela história, por ela. Imagina, gente, essa menina é luz pura, assim. Ai, obrigada. Ilumina por onde passa, coisa mais linda. E aí eu falei, não, preciso conversar com ela porque é muito importante que todos nós consigamos perceber que o processo de superação é um processo. Não é sorte, né? Não cai do céu. É um processo porque ele implica vários sentimentos positivos e negativos, mas naturais ao processo e uma capacidade de fazer escolhas de como lidar com a dificuldade, de como viver a dificuldade, do que você vai fazer diante desta situação. Exatamente. Porque eu realmente acredito que nada na nossa vida aconteça porque a vida está contra a gente. Né? Porque o universo esteja contra a gente. Ao contrário, tudo que acontece, eu tenho certeza disso, e com certeza você, para superar um desafio desse tamanho, precisou acreditar nisso. Com certeza. Né? Que tudo que acontece é porque é uma oportunidade de evolução, de aprendizado, e na minha vida, na minha trajetória, é necessária para eu conseguir alcançar a evolução e a vida que eu desejo, e que eu mereço, e que tá tudo bem. É engraçado porque eu escuto muito, assim, eu tenho um Instagram, né, @vou.tirar.d.letra, e lá eu sempre falei muito sobre o tratamento todo e tudo que eu tava passando. Muita gente que não me conhece, e até as que me conhecem, falavam assim pra mim, Fê, que bacana, que legal que você conseguiu passar o câncer, assim, sempre sorrindo, alegre, acreditando. E aí eu falo bastante uma coisa que é engraçada. Eu nunca acreditei que eu tinha essa doença. E eu acho que isso me ajudou muito a estar sempre otimista e chegar lá. Como assim nunca acreditei que eu tinha essa doença? É engraçado falar isso, porque hoje em dia... Eu escuto, né, as pessoas falando, Fê, você passou por isso e tal, e pra mim, eu não enxergo dessa forma, porque foi uma coisa meio natural, não é que eu pensei, não é que eu pensava. Por exemplo, eu lembro que eu entrava, lá, eu me curei no Sírio, eu me tratei no Sírio, e lá tem quartos, um de cada lado, e às vezes eu ia visitar as pessoas, sabe, do quarto do lado e tal, e conversar. E aí eu lembro que a minha pergunta interna sempre era, o que isso tá me fazendo aprender, o que eu tô aprendendo com tudo isso? Maravilhoso, Fê. Maravilhoso, porque é isso. Diante de um desafio, a gente precisa se perguntar o que eu tenho para aprender com isso? Exato. Qual é a oportunidade aqui?
E eu ficava chateada quando eu entrava no quarto de alguém e eu via que a pergunta da pessoa interna não era essa. Por que comigo? Era, o que eu fiz pra merecer isso? Por que comigo? E eu não conseguia pensar isso, sabe? Eu não sei por quê, assim, é uma coisa natural, sabe? Tanto é que eu acho que eu sofro mais hoje em dia, com tudo que eu passei, de termos de pensar no que aconteceu e tal, do que que eu estava passando, entendeu? Parece que a minha mente meio que recalcou. Mas eu não sei, isso é muito... foi um processo muito natural, entendeu? Pra mim. Então eu acho engraçado. Todo mundo fala isso. Fê, você nota 10, você tirou desse jeito, você é luz. Mas é que eu não enxergo isso. Eu acho que foi tão natural pra mim, sabe? Passar dessa forma que eu não sei nem explicar, assim. Às vezes chega em palestras, em talk shows. Exato. Então, vamos lá. Quando... e talvez você possa... Eu vou te trazer uma ideia e você vai ver se... beleza, faz sentido pra mim, não faz sentido pra mim. Quando a gente tá diante de um desafio tão pesado e tão difícil quanto enfrentar um câncer, e não foi um câncer light, não. A Fê teve um... sarcoma de Ewing. E um prognóstico assustador, né? Sim. E é um câncer muito agressivo, muito raro. Sim. Passei por 51 quimioterapias, 26 rádios, então... Não foi um processo, assim, tipo, um cancerzinho. Não, foi assustador mesmo. Ainda mais na sua idade, né? Porque quanto mais nova, mais perigoso. Isso, porque você tem mais hormônio e tal. E quando a gente está diante de um desafio desse tamanho, a gente tem 2 caminhos. Só 2. Se perguntar o porquê comigo ou o que isso tem a me oferecer e para me ensinar. Quando a gente pergunta o porquê comigo, a gente entra num processo de vitimismo. Coitada de mim. Que tem um apelo de zona de conforto, porque cara, você se coloca, ai, coitadinha de mim, aí as pessoas tendem a te acolher, a te abraçar, só que é muito tóxico para você mesma. Muito, porque não te coloca pra frente, te coloca ali parada naquele lugar. Até pra baixo, né? Pra baixo. Autoestima baixa, energia. Quando você não entra na energia do vitimismo, ou quando você entra, mas sai correndo dali, porque às vezes, porque a gente é humano e é natural que de vez em quando a gente se sinta péssimo e tá tudo bem, mas a gente não pode ficar naquele lugar muito tempo. A gente precisa sair correndo ali, seja porque é natural de você sair correndo, ou porque você vai buscar ajuda para te ajudar a sair desse ponto tão danoso para o seu físico, para tudo. E aí talvez você não tivesse a tendência a ir para esse lugar. Entendi. Talvez fosse, não sei, faz sentido para você? Faz total sentido. Porque se você não era uma pessoa que usava o vitimismo como caminho de vida, ou como um lugar comum para ir, cada vez que você se sentia não vitoriosa, ou que tinha uma dificuldade, ou que tomava um não da vida, você não tinha esse caminho neural fortalecido no seu cérebro. Porque é isso, tudo aquilo que a gente tem o hábito de fazer desta maneira é para onde a gente vai, porque é um caminho neural pré-estabelecido, para onde a gente vai toda vez que a gente tem alguma situação semelhante às que a gente já viveu nesse caminho. Entendeu? Entendi. Nossa, que interessante. É muito interessante. Nosso cérebro é plástico, ele se adapta às nossas experiências e à forma como a gente vive as experiências. Nossa, posso fazer perguntas também? Pode. Se eu souber responder, é um prazer. Não, porque eu acho engraçado. E aí eu, graças a Deus, me senti positiva e tal, a passar tudo isso. Só que é engraçado, por exemplo, quando eu fiquei careca na época, eu lembro que eu tive um medo antes, mas quando eu fiquei careca, eu estava numa situação de lutar tanto pela minha vida que aquilo pra mim não foi nada. E sabe quando que eu me preocupei com estar careca? No dia que eu tava curada, que eu falei, cara, e aí? Quanto tempo vai demorar? Sabe assim? Então, uma situação engraçada. E assim, hoje em dia, muita gente me olha e fala assim, não, ela tá ótima, ela tá curada, ela tá bem e tal. Mas, gente, eu juro, eu sinto muito mais o emocional hoje em dia do que eu sentia naquela época. Em questão de coisas que ainda não voltaram. Por exemplo, o meu hormônio não voltou 100%, a minha resistência não voltou 100%. Lógico que
eu não tenho o que reclamar, eu agradeço todos os dias, eu tô aqui, eu tô com vida, eu tô feliz, Tá mas jogando assim... futevôlei, não é? Futevôlei, Cara, nadando, o que essa menina faz? eu adoro. Mas assim, é engraçado que hoje em dia, e até converso, eu tenho psicóloga, e eu converso com ela e ela fala, Fê, eu falo assim, a minha vida hoje em dia, não que não tenha sentido e tal, mas assim, eu sinto muito mais agora do que eu sentia naquela época. E ela fala comigo assim, mas Fê, talvez você tinha uma missão muito grande, que você foi lá e venceu, e hoje em dia você não tem uma coisa tão vibrante assim que... Você entendeu? Eu não sei se eu tô conseguindo passar o que eu... Tem várias formas de olhar para isso, né? Assim, uma das formas é essa que a sua psicóloga falou com você, e faz sentido, porque você tinha um propósito gigantesco, né? Agora o seu propósito é só viver, Exato. Não é se salvar. Parece que falta alguma coisa pra eu lutar, sabe assim? É engraçado isso, Sim. assim, essa sensação que eu tenho. E isso não é negativo, ao contrário, de repente você pode, talvez isso seja uma oportunidade para você pensar em onde você pode também colocar a sua energia, se tá sobrando energia, entendeu? Agora, tem um outro lado que é assim, é muito comum, eu já passei por isso também, e já vi outras pessoas passarem, quando a gente tá matando um leão por dia, a gente tá com um desafio imenso na nossa frente, e quando eu tô falando de desafio, não é só um desafio, é como se a gente tivesse à beira do precipício, tipo, qualquer deslize, se eu piscar, eu morro, sabe? Porque é isso, Exato. né? Assim, se eu errar, ferrou. As mulheres que são, as pessoas, que são muito lutadoras, proativas, que não se colocam no vitimismo, a gente tem a tendência a falar, beleza, eu sou responsável por mim e pelo mundo. Porque na sua dor, você não foi responsável só por você. Se você caísse, seus pais iam cair. E, gente, eu não chorava na frente dos meus pais. Tá vendo? Era isso, sabe? Eu falava, gente, eu não posso desistir. Porque eu pensava neles, eu sabia que doía muito mais. Então, olha só assim, o tanto que você se cobrou, o tanto que você se preocupou. E a onda que você segurou é como se você fosse o pilar... porque você não confiava que os outros pilares fossem fortes o suficientes para segurar esse peso todo que está em cima da sua cabeça e da cabeça das pessoas que você ama. Então, você se fortalece e, cara, você usa toda a sua energia para dar conta de segurar esse peso todo que está ameaçando soterrar a você e a todas as pessoas que você ama. Faz sentido? Faz total. E é engraçado a hora que você vence isso. Então, você fala, o que acontece quando você vende? Mais do que isso, amada. A hora que você percebe que o pior já passou. Tá. E que este peso mais não existe, porque tá certo, não existe. Você faz, ufa. Aí você sente a dor. Nossa, é muito isso. Porque aí você fala assim, cara, aí isso. sabe quando você faz muita musculação? E aí, na hora, não dói. 2 dias depois. Dói 2 dias depois, porque você tá exausta, os teus músculos estão, teu ácido lático tá te, né, tá inundando o teu corpo. É a hora que você relaxa, né? É a hora que você relaxa. Por isso que muitas vezes a gente escuta história de Nossa, uma eu fiquei pessoa... com vontade de até te chorar, sabia? Oh, amada! É isso mesmo, é isso. Que bom, fico feliz que eu pude te ajudar um pouquinho. Por isso que muitas vezes pessoas que sofrem um acidente de carro ou que tomam um tiro, elas só vão perceber que se machucaram a hora que elas chegam no hospital ou quando alguém fala pra elas, nossa, você tá sangrando. Como assim? Exatamente. Por quê? Porque a adrenalina é tanta e elas só vão sentir depois que o perigo imenente passar. É isso mesmo. Então tá tudo Nossa, bem. que engraçado. Tá tudo bem. Não mesmo. significa que você tá tendo um efeito retardado. Não significa que agora você está fraca. Significa só que você é humana e que você fez um esforço sobre-humano para dar conta naquele momento, porque era importante para você, era necessário para você. E agora você pode se dar ao luxo de respirar, de pedir colo, de se acolher, de se aceitar como humana que você é. É verdade. Porque senão, amada, também fica uma cobrança muito grande sobre você de que você tem que ser a Mulher Maravilha 100% do tempo. Isso ninguém é. E se você se cobrar
ser forte 100% do tempo, eternamente na sua vida, nunca vai estar feliz, nunca vai estar amada, bem, não existe isso, né? Essa conta vai chegar e você não vai conseguir e vai se frustrar. Então, é bom que você olhe pra você com, pô, mas eu fui forte pra caramba, eu fui uma leoa, eu dei conta, mas eu sou humana, então agora que não tem mais perigo, posso sofrer, eu posso sentir essa dor um pouquinho. Eu posso chorar se eu quiser, eu posso ser, não que seja fútil de forma alguma, mas talvez você se cobre já, não, mas eu reclamar do meu cabelo é futilidade. Não é futilidade, você é humana, você é linda, tá tudo bem. Você entendeu? Entendo, porque às vezes eu me pego, às vezes, preocupada com alguma coisa, eu falo, gente, mas peraí, sabe? Eu tô vivendo, eu não posso reclamar disso, mas às vezes a gente pode ficar chateada sim, né? Pode sim, porque você é mulher, você é vaidosa, você se ama, e tá tudo bem. Lógico. Senão, é essa cobrança de não se permitir ser humana agora que você não precisa ser Mulher Maravilha, que tá te doendo. Então se acolhe, amada. É isso mesmo. Se abraça, tá tudo bem. Esse papo. Sessão de terapia gravada. Tô amando. Terapia com a Fabinha. Mas é isso, amada. Gente, que engraçado, mas é isso mesmo. Agora, assim, vendo, sabe? Por trás, entendendo. E eu tenho amigas que falam pra mim, Fê, sei lá, alguma besteirinha que você fica triste, assim, as pessoas falam, mas cara, você tem noção que você superou um câncer, você fez isso, mas você não ficou triste, agora você vai ficar triste com uma besteirinha dessa? Sou humana, me deixa. E aí eu sinto, às vezes, eu me sinto mal, porque eu falo, é verdade, eu não podia estar triste por isso, mas sim. Só que pode, sabe? Sim, pode sim, tá tudo bem, e tá tudo bem. Olha, os meus pacientes lá do consultório, eu falo assim, Fá, você fala tanto tá tudo bem, que já virou, que grudou na minha cabeça. Eu passo a semana inteira, eu me pego falando, tá tudo bem, tá tudo bem. É o mantra da Fabi, tá tudo bem. Porque tá, no fim das contas tá. Sim, é isso mesmo. No fim das contas tá. E quando a gente se põe assim diante da vida, tudo fica mais leve. É verdade. Lógico que sempre agradecer. Tô muito feliz de poder, né, ter a vida e estar aqui e tal. Claro. Agradecida, mas sim, a gente pode, né, sofrer e tal. É engraçado. E uma outra coisa que você falou, Fê, que você falou algumas vezes, você repetiu isso aqui nesse papo, e que eu fiquei aqui pensando, né? Conta pra mim. Puxa, talvez valha a pena eu puxar um pouquinho esse lugar. Sim. Você falou que compartilhou o teu processo todo no Instagram e que as pessoas falam, nossa, Fê, mas você tá o tempo todo sorrindo, o tempo todo super dando conta, o tempo todo... Fê, não teve nenhum momento? Teve. É engraçado, até é um assunto que eu adoro falar. Porque eu acho que hoje em dia, todas as gerações, elas estão muito ligadas à rede social. E na rede social é todo mundo muito perfeito. É todo mundo muito magro, todo mundo muito lindo, é todo mundo muito feliz, todo mundo muito saudável. Muito forte. E muito forte, muito tudo. Só que, gente, eu vou contar pra vocês. Eu tinha 2 Instagrams. O meu Instagram de sempre, que é o @fnatel. E tinha esse Instagram que eu falava só do câncer. No começo, ele era fechado. Por quê? Eu não queria que as pessoas... É muito engraçado. Quando você fala assim, a pessoa fulana está com câncer... Tem pessoas, e principalmente até as pessoas mais velhas, elas olhavam com uma certa dó, porque eu acho que o câncer naquela época era uma coisa meio, já, sabe, terminal e tal. E hoje em dia a gente tem tantas formas de passar por isso, sabe? Então, assim, tinham pessoas, cada um lida de um jeito e tá tudo bem, sempre respeitei o jeito das pessoas. Mas eu falava, eu não quero que as pessoas saibam. E você sabe por que seria tão ruim as pessoas olharem pra você com dó? Exato. Eu vou te falar por quê. Por isso, eu vou explicar pra você e pra todo mundo... O porquê que sentir pena de alguém é muito ruim pra pessoa. É o pior sentimento. Sabe por quê? Porque quando você sente pena de alguém, o que você está falando pra essa pessoa, e não necessariamente com palavra, a energia que você está emanando pra esta pessoa é: você não vai dar conta, você não é capaz, exato, você não é boa o suficiente, você não é forte o suficiente, joga a toalha, porque não tem jeito. Você entendeu? E eu não queria esse sentimento, porque isso seria uma coisa que ia te levar pra baixo e você tava precisando mesmo era confiar. Então você fez muito bem de se distanciar dessa energia. Exato, fechei. Aí meu Instagram, esse era fechado. E era engraçado, porque muita gente, eu usava, às vezes, quando eu tava bem, eu tinha uma semaninha boa do mês. E eu usava minha peruquinha. Então, eu chegava no meu Instagram normal, eu postava lá, eu de peruquinha, consegui sair, tipo, eu só tinha 2, 3 dias pra sair do mês.
de peruquinha, tomando, sei lá, um suco de tomate que parecia uma caipirinha, ia lá e Que postava. delícia. E no outro Instagram, no dia seguinte eu estava postando que eu estava lá fazendo minha quimioterapia, que as pessoas nem imaginavam, sabe? Então é muito engraçado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque Instagram é uma coisa que assim, eu postava aquela foto e me falava, nossa, como a Fernanda tá linda, como a Fernanda tá feliz, tá tomando a caipirinha dela, e na verdade, no dia seguinte eu estava lá fazendo quimioterapia e ninguém sabia e tal. Então tem que tomar, tipo, muito cuidado com isso, sabe? Porque às vezes a gente posta coisa, só que na verdade, gente, todo mundo fala, você foi animado. Eu chegava lá, as enfermeiras falavam, nossa, Fê, que legal, você tá aqui, você tá feliz, você tá vomitando, você tá passando mal, você tá bem. Eu falava, gente, eu não posso reclamar, tô num super hospital, tenho cobertor, tenho comida, tenho... Mas assim, a verdade é que, gente, eu também passei por situações que eu chorava, que eu ficava triste. Que você sentiu medo. Que eu senti medo, que realmente, eu não queria passar isso pro meu pai e pra minha mãe, porque eu sabia que talvez isso atingisse eles de alguma forma, eles iam ficar tristes de me ver triste. Então eu dei uma segurada. Mas nesse Instagram meu, do Vou Tirar de Letra, eu até postava, às vezes, alguns dias eu chorando mesmo, eu falando no vídeo, porque eu achava que era importante mostrar todos esses pontos, sabe? Então às vezes a gente mostra um lado... É importante, porque senão você passa a impressão de que quem está passando por isso e não está sorrindo 100% do tempo... Exato. Não é forte o suficiente. Exato. Não vai se curar como você se curou. Exatamente. Ou tá fazendo mimimi porque é possível sorrir 100% do tempo. Exato. E eu sempre fui uma pessoa, até antes de passar por tudo isso do câncer, que as pessoas falavam, nossa, você tá sempre feliz, você tá sempre isso, sempre aquilo. E de um tempo pra cá, até depois que eu passei pelo câncer, eu falei, eu vou começar a mostrar mais, que não é assim, que todo dia você tá bem, que todo dia você tá... E o fato de vez em quando você tá triste, ou tá com medo, ou tá angustiada, não significa que você seja uma pessoa depressiva. Lógico. Não, é humano. A gente não tá 100% do tempo. Sim. É normal. O que a gente precisa ficar atenta é qual é o norte da minha vida, qual é meu norte. Exato. É lidar com a vida de uma maneira positiva, é encarar da melhor maneira possível. Maravilha, é isso aí, tá tudo certo. Agora, quando eu me sentir mal por algum motivo, tá tudo bem. Daqui a 5 minutos, eu vou me dar 5 minutos, 10 minutos, um dia pra ficar mal, aí eu vou, pluft, pra cima de novo. É engraçado que quando a gente recebeu o diagnóstico, os médicos falavam pra mim assim, não entra na internet, não olha. E aí hoje em dia, que já passamos por tudo isso, que eu tô bem, que eu tô Você respeitou? Não, já sentamos, eu, meu pai e minha mãe, e os três falaram, entrei na hora. Lógico! Três se separaram e todo mundo chegou aqui que Mas é isso, sabe? É você tentar ser sempre positiva. Realmente sempre fui uma pessoa positiva, mas, gente, sofri, chorei, senti dor, senti medo, sabe? Tudo isso aconteceu. Ser positiva é a tua essência. Exato. E aí, não é só a sua amada, é de todos nós. Todo ser humano tem uma essência divina, maravilhosa, positiva, próspera, harmônica, que tem tudo pra ter tudo de bom nessa vida. Todo ser humano. Eu, você, o Igor que tá aqui, você que tá assistindo, todo mundo. A diferença é o quanto cada um de nós é capaz de se conectar com a própria essência maravilhosa, divina, e o quanto a gente se distancia dela diante dos desafios, diante dos medos, diante do inconsciente coletivo que leva a gente para baixo, porque infelizmente é assim, a gente vive numa sociedade que está evoluindo ainda, não é evoluída 100%, né? É essa a diferença. Mas a matéria-prima necessária para encarar a vida de uma maneira positiva e leve está dentro de cada um de nós. Ninguém tem que buscar isso em outro lugar. Ao contrário, quando a gente procura isso no externo, a gente se distancia mais ainda da gente verdade. E se perde. Concordo. Faz sentido, Fê? Total, concordo 100%. E eu fazia questão de postar até para ajudar as pessoas, que é até um dos motivos que eu gosto muito, muito de falar sobre o câncer e sobre tudo que eu passei, é isso, sabe? É mostrar para as pessoas, porque o dia que eu entrei na internet, você vê lá, 89% das causas vão embora, enfim. Nossa, assim, alto assim o índice. Sabe? Então, assim, quando você vê um negócio desse, você perde um pouco a esperança. E eu acho tão legal que no meu Instagram e tal, as pessoas em palestras chegam pra mim e falam, Fê, você me passou uma esperança absurda, sabe? De você ver que você pode ajudar essas pessoas, sabe? Exatamente. E sabe o que é legal isso, gente? Toda vez que a gente compartilha as nossas conquistas, as nossas vitórias,
a nossa luz, a gente está mostrando para outra pessoa que ela também pode. Não foi só você, amada. Todo mundo pode. Sim, total. Assim, e às vezes as pessoas ficam assim, não vou falar, não vou contar, não, isso, porque aquilo, porque eu tenho medo de inveja, eu tenho medo disso. Cara, não. Quanto mais a gente se permite brilhar, mais a gente dá permissão para o outro brilhar. Quando isso não funciona, quando o que você está querendo, na verdade, é se autoafirmar no seu ego. Mas aí não é brilhar. Não. Aí é outra história. Aí o outro percebe. Exatamente. É uma diferença sutil, mas é uma diferença importantíssima. E eu tenho certeza que você compartilha a partir de um ponto de amor. Sim. E não do ego. Com certeza. E posso falar uma coisa muito legal, Fabi, também? Que às vezes eu pego lá o Instagram, vou passar um conteúdo legal, vou contar alguma coisa que eu já passei, e eu acabo aprendendo de novo. Sim. É engraçado isso, sabe? Porque a partir do momento que você começa a contar tudo que você passou, você começa a você lembrar, olha, exatamente. Você fala, cara, olha só, eu juro por Deus que eu me sinto mais leve toda vez que eu passo pra alguém, tipo, tudo que eu passei, tudo que eu aprendi, parece que eu reforço dentro de mim, sabe? Eu acho isso tão legal, se todo mundo, se cada um pegasse seu ponto forte, o que viveu, não sei o que, e passasse pro outro de uma forma assim, sabe? Tipo, mostrando as fraquezas, a hora que foi forte, os medos, né? Meu, assim... o mundo não ia ter pra ninguém. Isso é compartilhar amor, amada. Exato. Isso é compartilhar amor. Eu acredito que o que eu faço aqui é compartilhar amor. O que você tá fazendo aqui é compartilhar amor. Isso. E tá tudo bem. Uhum. Tá tudo bem. E tá tudo bem, pessoal. Hashtag tá tudo bem. Hashtag tá tudo bem. É tipo isso. E Fê, me conta. Você contou que tem uma parte dessa história que você não costuma compartilhar. Sim. Mas, como você me contou, eu queria que você contasse pra gente, se você se sentir confortável. Lógico. Não, então, porque a gente, quando eu ajudo alguém, ou alguma coisa, alguma causa, eu geralmente não saio contando, porque eu ajudo muito pra mim, sabe? Tipo, faz bem pra mim, então eu não saio contando. Mas no meu caso, eu tive um câncer e o primeiro diagnóstico foi errado, né? Deu como não tinha propriedades malignas, e aí depois de 1 ano e meio eu fui tirar e fiquei enrolando, porque eu achei que não tinha propriedades malignas, e quando eu tirei, veio a biópsia de que era um câncer. E aí, o que aconteceu? O laboratório foi atrás do primeiro laboratório, pegou a biópsia, refez e falou, naquela época já era um câncer. Então, foi um erro médico, sabe? Um erro do laboratório. Na época do câncer, eu nem pensei em processar ou algo do tipo, porque eu tava lutando pela minha vida, eu não conseguia pensar em mais nada. Logo que eu me curei, eu até conversei muito com meu pai e com a minha mãe, no sentido de, eu achei sacanagem o que o laboratório fez. Eu não tenho rancor. Foi um erro grave. Foi um erro muito grave, eu não tenho rancor, não tenho raiva de ninguém. Acho que tudo que eu passei eu tinha que ter passado, e se me perguntassem eu passaria de novo, porque eu aprendi muita coisa. Hoje em dia a Fernanda não é mais a mesma Fernanda que era, as coisas que eu dou valor hoje em dia não dava, o que eu não dava eu dou, enfim. Passaria tudo de novo, só que eu achei que é um erro muito grave no sentido de, poxa, se tivessem me avisado, eu não teria passado por quimioterapia, eu não teria passado por tudo isso, sabe, na minha vida. E assim, eu, graças a Deus, tive uma boa condição e consegui me curar, mas eles podiam ter tirado a vida de qualquer outra pessoa. Então, o risco aumentou muito. Exato. E aí, o que aconteceu? Eu falei, pai, conversei com meu pai, eu vou processar o laboratório. Meu pai é uma pessoa muito correta, sempre foi muito certinho. Ele falou, filha, não processa, eles não fizeram com certeza de propósito. Eu falei, mas pai, eu vou processar, mas não é nem por raiva, rancor ou ódio, é por achar que eles têm que tomar mais cuidado com os outros, com as próximas pessoas que vão passar por lá, sabe? Em vez de me dar um relatório de, não tem propriedades malignas, não detectamos, vá procurar em outro laboratório também, eu não sei, porque isso mudaria, sabe? E aí eu pensando nos outros, falei, eu quero que os outros tenham a chance de não passar por isso, sabe? E aí meu pai falou, mas esse dinheiro não vai ser legal, talvez não venha com uma energia boa e tal. Eu falei, pai, então vamos fazer o seguinte, eu nem quero esse dinheiro pra mim, eu vou doar para quem realmente precisa, para alguma instituição que realmente precise, porque eu, graças a Deus, tive uma boa condição, um bom plano de saúde, consegui me cuidar, mas tem muita gente que fica em fila de hospital, que não consegue tirar o câncer de um dia pro outro, sabe? Que sofre com tudo isso. E eu quero poder ajudar essas pessoas, porque eu sei o quanto eu sofri tendo essas condições, sabe? Eu sei o país que a gente tá, tem gente que não tem essas condições, eu quero poder ajudar. Então fui lá, processei, graças a Deus ganhamos a causa.
E consegui doar esse dinheiro e fiquei muito feliz, mas eu não costumo falar porque eu acho que quando a gente faz uma coisa dessas, a gente faz muito pra gente, sabe? Eu ajudei, eu sei o que eu fiz, então eu não saio contando porque eu não quero ganhar mérito por isso, entendeu? Sim, eu quero me sentir realizada com isso apenas. E eu vou te dizer o porquê que eu pedi pra você contar. Mesmo ela já tinha me falado que ela não gostava de contar isso, mas eu acho importante pra poder puxar um gancho aqui. Que o fio condutor que a motivou a processar, porque é um trabalho desgastante, né? Assim, é chato, desgastante. A questão jurídica, o tempo e... Você gasta no começo com um advogado. Sim, e no advogado, o juiz, é um processo desgastante. O Brasil não é o país mais rápido do mundo e mais, né, assim... Infelizmente. Que a gente possa contar nessa questão jurídica, porque tem... Enfim, poucos juízes, poucas formas de acessar isso. Então, eu sei que muitas vezes a gente deixa de lado para não ter o trabalho, porque a gente fica achando que a gente, vou prejudicar alguém, né? Assim. Mas o fio condutor dessa história não foi prejudicar ninguém, nem tirar vantagem. Né? Porque o lado bom da história da Fê está muito distante disso. O lado bom é tudo que ela aprendeu e tudo que ela evoluiu e a pessoa que ela é hoje, que ela não seria se não tivesse enfrentado todas essas dificuldades e superado tudo isso. Agora, quando você olha para uma chatice, que é enfrentar um processo jurídico e fala assim, não, eu vou fazer porque vale a pena, porque fazendo isso eu vou ajudar com que as pessoas que erraram fiquem mais atentas para fazer o seu trabalho com mais autorresponsabilidade e vou reverter o fruto desse processo para pessoas que sem esta ajuda talvez não tenham condição de se curar como eu tive, a motivação é outra. Com certeza. A motivação é o amor. E aí, quando essa é a motivação... É muito gratificante. Quando a gente faz não só pela gente, mas pelo outro, cara, a gente tem uma força imensa e a gente vai até o fim do mundo. E eu acho importante compartilhar, porque talvez muitas pessoas deixem pra lá algumas situações, algumas injustiças, porque falam, não quero pra mim. Mas, cara, você pode seguir o exemplo da Fê e ir atrás, ter esse trabalho, e ao invés de usar o benefício para você mesma, compartilhar com pessoas que não tenham a oportunidade. Porque isso também é uma forma de compartilhar amor. Sim, com certeza. E com certeza isso te preencheu de amor. Muito. Quando você conseguiu fazer. Toda vez que a gente doa amor, a gente recebe amor. Toda vez, 100% das vezes. Né? Então, por isso que eu quis trazer, Fê, porque eu sei que não foi pelo ego, eu sei que isso foi uma escolha muito da sua alma, muito do teu íntimo, mas eu acho que além do seu processo de superação da doença, esse também é um exemplo lindo a ser compartilhado, sabe? Importante, porque inspira, né? E se a gente puder inspirar outras pessoas a encontrarem caminhos onde elas possam fazer escolhas também pelo amor e não ficar só na dor, muito melhor, todo mundo está ganhando. Com certeza, absoluta. Né, amada? Com certeza absoluta. Muito bom, Fê. Ai, será que... Eu não tenho mais pergunta, eu quero saber se você tem mais alguma que você gostaria de compartilhar, de me perguntar. Eu tenho uma informação que eu faço questão de falar em toda palestra, talk show, gravação e tal, que é o congelamento de óvulos. Eu acho que não entra tanto, né, aqui, mas eu acho muito importante. Então, eu quero até falar. Claro. Que é, quando eu descobri, quando eu tive o diagnóstico, eu fui atrás de 5 médicos para escolher com qual que eu ia seguir, né? E cada médico você chega, cada um tem uma forma de te explicar como funciona e tal. E um único médico me alertou sobre o congelamento de óvulos. Porque a quimioterapia, ela mata tudo que se mexe no nosso corpo. Vou falar bem numa linguagem bem simples. Bem de paciente mesmo, não de quem estudou. Mas a quimioterapia, ela não, infelizmente, ela não mata só o câncer, ela mata muita coisa boa no nosso corpo também. E
O Dr. Rodrigo Munhoz, que foi o meu oncologista, ele me alertando sobre o congelamento de óvulos, ele me trouxe mais esperança, mais fé, porque ele me mostrou que eu podia olhar para o meu futuro. Exatamente. Quando ele fala, congela seus óvulos, uau! Vou sair dessa, vou viver, ainda vou ser mãe. Ainda vou ser mãe. Ai, arrepiei. E eu achei importante também porque, de repente, se eu tivesse seguido com algum outro médico que não tivesse me alertado, hoje em dia, por exemplo, a minha menstruação voltou. Você ia ter mais uma dor, amada. Eu ia ter mais uma dor, entendeu? Mais uma dor e pra sempre. Exato. Então, eu acho que realmente tem alguns casos que não dá tempo de congelar os óvulos, tem alguns casos que não tem condições e tal, mas eu acho que tem que ser alertado, sabe? Tem que saber que essa, pelo menos, é algo pra possibilidade, exato. Hoje em dia posso, graças a Deus, engravidar naturalmente e tal, mas se acontecer qualquer coisa, eu tenho meus óvulos lá congelados. Enfim, eu gosto muito de falar sobre isso, porque é vida isso. É vida. Vida que segue, vida que se vive, vida que se compartilha. Isso. É lindo. E, gente, tenha muito, juro, se vocês tiverem alguém passando por isso, ou ver alguém na rua com um lencinho e tal, gente, dá atenção, dá carinho e dá amor, porque com certeza vocês estão ajudando na cura dessa pessoa. E eu juro por Deus, eu juro. Como amor, é que é? Carinho, Ai, gente, amei isso. Muito. Como é que é isso? Nossa, receber amor, carinho. Sim, de pessoas que te olham, porque eu acho que às vezes muitas pessoas podem ter um pouco de receio de se aproximar. Exato. E como que essa pessoa vai... Será que essa pessoa vai entender que eu tô com pena dela? Carinho, ou amor, Como é que é isso? Então, qual isso é o jeito mais confortável para se aproximar? Talvez essa seja uma boa lição que você possa ensinar para mim e para todo mundo. Mas assim, eu acho que cada um é de um jeito, sabe? Tinha pacientes que eu conheci, porque eu fiz muita amizade lá, eu passei 2 anos e meio quase morando no hospital. Tinha gente que não gostava de ser abordado e não sei o que. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de ser abordada e falava, eu tenho certeza que vai dar tudo certo e tá tudo bem e tal. Mas eu não sei, eu acho que a melhor forma é quando você vem de coração mesmo, sabe? Com o coração tocado. É não ter dó, gente, não ter pena, porque... foi um presente pra mim, agora falando, sabe? Passar por tudo isso. E eu não gostaria que alguém tivesse dó ou pena e tal. Mas eu sempre gostei muito das pessoas que me davam carinho e atenção, no sentido de... Não precisa nem tocar no assunto da doença e tal, mas conversar, perguntar como é que tá, distrair. Mesmo quem não te conhecia. Sabe? Exato, mesmo quem não me conhecia, gente. É muito importante, sabe? A gente tá numa fase, num momento muito difícil da nossa vida, que passa milhões de coisas. A gente não sabe se a gente vai dormir, vai acordar e vai estar vivo. Sabe, a gente não sabe o dia de amanhã e tal. Então a gente tá num momento que eu pensei difícil, aqui? Assim, é gostoso gente, conversar. Olha, eu pensei uma coisa meio maluca, assim, mas talvez, porque justamente tem pessoas que não gostam de contato físico e a gente não sabe. Tem grávida que não se importa que coloquem a mão na barriga, tem grávida que adora que coloquem, né? Assim, a gente não sabe como o outro vai receber, porque tem sempre a intenção e tem sempre a forma como o outro recebe. Mas já pensou se cada vez que a gente encontrasse uma pessoa, a gente escrevesse um bilhetinho e colocasse perto dela, você vai conseguir? Você é forte? Nossa, fiquei até arrepiada. Cara, você já imaginou? Porque aí você tá respeitando o espaço da pessoa. Uhum. Pô, Fê, encara essa campanha. Meu, é legal, começa essa campanha. Eu juro que eu gostei. Não é legal? Juro por Deus, gostei tá tudo mesmo. bem? Hashtag tá tudo bem. Vamos! Não, mas é uma campanha super legal. Não é Toda vez que eu encontro alguém, é que eu já passei por isso, né? Eu faço questão, sei lá, outro dia... Olha que legal, no ano novo, eu fui viajar e eu tava num hotel e uma pessoa passou do meu lado e falou, olha, posso falar com você? Você se chama Fernanda? Eu falei, chama. Não, porque uma vez você me encontrou no Eldorado, juro por Deus. Uma vez você me encontrou no Eldorado e eu tava carequinha e você já tava com o cabelo crescido e você olhou pra mim e falou assim, ó, fica tranquila que vai dar tudo certo, porque comigo deu tudo certo, eu sei do que você tá passando, não sei o quê. Ela falou, aquilo foi tão importante. Claro! E eu escutar aquilo depois, sabe? Porque realmente eu não reconheci ela me reconheceu, falou olha que aquilo. lindo! E sabe quando você vê, você fala, cara, olha que legal, eu fiz um bem que eu não tinha nem noção do bem que eu tinha feito, sabe? Eu gosto muito. Ainda mais porque você teve como compartilhar uma experiência de vida sua. Exato. Mas que nem todo mundo tem como, né? Assim, exatamente. Uma coisa é você falar assim pra pessoa, nossa, eu passei por isso, eu sei o que você está passando. O que eu posso fazer eu não passei por isso, imagino o que você deve estar passando. Que exatamente, exatamente. Né? Mas é diferente. É diferente. Mas, de repente, a gente encontrar uma forma de fazer a vida dessa pessoa melhor naquele momento e
com o cuidado de não invadir a privacidade dela, cara, eu acho que... Não, eu ia na padaria e um cara, o padeiro ia lá e me dava um brigadeiro, sabe assim? Sim. Eu achava, é que assim, tem gente que pode falar, ele tá com dó de mim, sei lá, qualquer coisa. Não, eu gostava daquele ele tá carinho. sendo generoso, ele tá sendo carinhoso. Eu adorava, eu falava, Sim. ai, obrigado, desse jeito eu vou voltar mais vezes, hein, brincava com ele, sabe? Porque eu acho que todo carinho. E assim, e não é só no câncer, tá, gente? É qualquer tipo de doença, tanto física quanto emocional, ou até um momento, alguém que perdeu alguém, sei lá, gente, porque o que dói muito em mim pode não doer tanto na Fabi, o que dói tanto na Fabi pode. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas e eu acho que carinho, amor e atenção a gente tem que dar é bom sempre. Sabe? É bom sempre. E é justamente a falta desse contato, desse olhar para o outro, é a invisibilidade da alma da pessoa que causa as maiores dores. E porque, você vê, eu tô aqui falando pra vocês que na época do câncer eu achava que eu precisava menos de tudo isso do que hoje em dia, que eu tô sentindo e sabe, tudo que passou agora, tá? E aí você olha pra pessoa e fala, imagina, ela tá ótima, tá lá fazendo Claro! Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas, sabe? Não é só uma pessoa que tá passando por essa situação e tal. Todo mundo passa por dores, todo mundo. Então, quanto mais, assim, a gente puder ajudar, isso é legal. A gente não vê. Casos, a gente não enxerga. Então, o jeito independente se você tá enxergando ou não a dor do outro, seja generosa, seja gentil, seja amorosa, seja carinhosa. Exatamente. Né? Porque, às vezes, a pessoa tá passando por algo que não tá transparecendo, que a gente menos tá imaginando. E esse gesto vai ser super importante. Né? É muito legal. Amor, carinho e atenção curam tudo. E no final tá tudo bem. Tá tudo bem. Ai, amei. Amei, Fê. Obrigada. Obrigada a você. E obrigada a Carol Minhoto por ter trazido essa oportunidade de eu conhecer a Fê e de estar aqui com vocês hoje. Tô muito feliz, gente. Obrigada por tudo mais uma vez. Eu também agradeço porque estou aprendendo também, passando tudo que eu passei, é o que eu falei, né? Quando a gente passa, a gente aprende de novo. Tô aprendendo muito com a Fabi. Pra mim foi uma sessão terapia, tô amando. Já tô marcando o próximo papo. Obrigada, Fê. Obrigada. Um abraço, amada. Ai, que linda. Muito bom, muito bom, muito bom.